Então, nós tínhamos parado aqui no capítulo 5, né, na Suma contra os gentios, porque as verdades inacessíveis à investigação da razão foram convenientemente propostas aos homens para a fé. Lembrando que a gente está no âmbito da verdade. Tomás de Aquino está fazendo uma análise, na verdade, uma defesa, né? Não é só uma análise, não, uma análise apologética, né, da fé mediante a razão natural. A questão aqui ela é interessante porque, assim, Tomás está falando dos muçulmanos, do acesso que ele tinha às obras possíveis naquele período dele. E como diz o Frei Marcelo Neves, ele encontra mais motivos para elogiar do que para condená-los. Mas a gente vai ter que fazer o percurso todo primeiro. Espera aí que travou aqui a câmera. Mas para além daquilo que Tomás de Aquino está falando, no sentido aparente, tem uma razão por baixo aqui que a gente tem que investigar, que é muito interessante, que é: pode o ser humano, sem a ajuda da graça, entender alguma coisa sobre Deus? Ou seja, sem a presença do Espírito Santo, do Espírito de Cristo ressuscitado, sem a fé em Cristo, pode o ser humano entender alguma coisa sobre Deus? Para a gente isso parece uma questão meio assim irrelevante, né? Porque o nosso mundo ele não é mais centrado em cima da figura de Deus, não é mais teocêntrico, ele passa a ser eh, antropocêntrico e atualmente ele é mais monocêntrico, no sentido de dinheiro, de monetização, né, de dinheiro. Ele é mamoncêntrico, né, não poder servir a Deus e a mamon, né, ele é mais mamoncêntrico atualmente. Mas na época desse texto, nós temos uma centralização na figura de Deus, e a ciência era uma ciência que também se propunha a observar Deus. E aí a gente pode dizer, então era muito melhor do que hoje. Não, não era, né? Porque assim como hoje, naquela época, é difícil do ser humano conseguir superar sua própria natureza. A gente pode dizer assim, decaída, né? Os nossos vícios de vontade, assim por diante. É mais fácil a gente instrumentalizar Deus para fazer Deus se submeter aos nossos propósitos do que a gente se submeter aos propósitos da busca por Deus, né? Então, é que é a mesma coisa, né? Então, independente se a razão instrumental, né, se a técnica era melhor do que a que temos hoje ou não, a questão do ser humano é a mesma, né? O ser humano é um ser humano complicado, né? Mas vamos, então, entender que, além dessa complicação do ser humano com ele mesmo, nós temos uma outra complicação aqui, que é a verdade revelada e a verdade compreendida naturalmente. A verdade revelada constitui o centro da religião revelada. A verdade naturalmente compreendida constitui o centro da religião natural. Então, será que Deus pode ser compreendido a partir da razão natural? Tem gente falando que está no lobby aí, a Bruna. Então, essa questão da razão natural, ela, ela é muito importante porque, para Tomás de Aquino, e assim como para quem faz filosofia, teologia católica, ou quem faz parte da religião revelada católica, é muito importante saber que todas as pessoas do mundo, sendo batizadas ou não, podem e são capazes de Deus, em função da razão natural. Se,
estamos falando de católicos, né? Católicos romanos, católicos ortodoxos. Ortodoxos eu não sei muito bem se é assim ou não, mas católico romano é. Agora, e os nossos amigos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e assim por diante? Principalmente o neopentecostalismo hoje, considera que só os batizados são capazes de Deus, só os batizados são filhos de Deus. Quando se discute sobre a razão natural, essa que você tem, que eu tenho aqui, que a gente nasce, que a criança, você vê criancinhas já tendo raciocínio e etc., né? A criança sabe se ela botar a mão na tomada, depois que ela toma o primeiro choque, a criança sabe que se ela botar o dedo na tomada, ela não deve sentir algo agradável. Então ela não põe mais porque dói. Se ela botar a mão no fogo, ela também sabe. Tudo isso faz parte da razão natural. Essa razão natural é o que mesmo? É uma característica da alma racional. Essa alma racional tem a ver com a constituição mais fundamental da imagem de Deus e da semelhança de Deus na gente. É o pensamento católico romano. Legal, a gente acredita nisso, porque a gente faz parte do catolicismo e assim vai. Mas os neopentecostais, principalmente, eles não acreditam dessa maneira. Eles não estudam São Tomás de Aquino, não são católicos, não tem toda essa estrutura cultural que nós temos como católicos e eles não acham dessa maneira. Eles pensam assim: se você é batizado, então você é de Deus. Se você não é batizado, você não é. Você é bicho. Por quê? Porque eles excluem a alma racional. A formulação do imago Dei, né, em latim e traduzindo para português, é imagem de Deus. Essa formulação não está presente no pensamento neopentecostal comum. Então, não estranhe quando você. Eu sou cristão, também sou. Beleza. Aí você vai conversar com a pessoa e fala assim: tá esquisito o que você está falando. Não, mas está no Evangelho de João, no prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio junto de Deus. Primeiro de tudo, que Logos não é, por favor, palavra só, né? É uma palavra em ação, ela é verbo, né? Então, só que Logos é verbo racionalmente compreensível. É Logos que vem de lógica, uma estrutura fundamental da lógica. Então, a lógica é algo que tem como fundamento a razão. Aí, a partir desse movimento exegético hermenêutico, em cima da palavra logos, kata, arkenen, arken, logos, no princípio era o logos. E o logos era o princípio. Logo no começo do Evangelho de João é que se fundamenta essa ideia de alma racional. Eles também se fundamentam nessa ideia racional, só que eles excluem a ideia de alma racional pegando a parte final dessa introdução do Evangelho de João, mas todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Eles pegam só esse trecho para afirmar que só quem é batizado é filho de Deus. Quem não é, é bicho, é animal. A gente pode escravizar, pode torturar, pode fazer os caramba. Agora, isso já existiu dentro da Igreja Católica também, num período. Período das grandes navegações, o período, o período do mercado dos escravos. Se você for para a Bahia, você vê ali, né, a maior tristeza do universo ali presente em Salvador, né? O Pelourinho, por exemplo, onde eles esquartejavam o corpo dos escravos, onde eles deixavam os escravos ao reléu para morrer, e nossa, é uma série de coisas, né? Então, esses escravos são capturados na África pelo investimento da coroa portuguesa junto com empresas particulares, são postos dentro de navios e vêm para o Brasil. Os historiadores e cientistas sociais, como Darcy Ribeiro,
afirmam que foram 12 milhões de mortos ao longo do período da escravidão, que vocês sabem que acabou em 1888 com o marco histórico, né? Porque daí a coroa portuguesa e os portugueses perceberam que dava mais dinheiro cidadão livre do que cidadão escravo. Então, não foi porque foi uma coisa assim do tipo, foi uma coisa cristã que falou assim, nossa, vamos lá, vamos libertar os escravos, porque afinal de contas eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Não foi isso que aconteceu, né? Foi bem no sentido de, não, me parece que o Mamon diz pra gente, que Deus do dinheiro diz pra gente que é mais lucrativo se não for escravo, porque não precisa mais cuidar tanto assim, né? E aí nós tivemos a realidade brasileira aí, né? Um modo de interpretar, tá bom? Tem outras pessoas que interpretam de outra maneira, claro. Tem outras vertentes, outras características, outras perspectivas também, certo? Então, a gente vive uma realidade que é muito diferente da de Tomás de Aquino. Mas as razões que ele começa a colocar aqui, elas são válidas para a gente também. Porque a experiência nossa, a experiência como ser humano, dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito de busca de sentido para a vida, ou melhor, dentro da hermenêutica da religião, o que é isso? Da interpretação da religião revelada, é muito importante porque acaba esbarrando nessas questões que são muito atuais para a gente, principalmente na realidade brasileira, de 85% de pessoas que se declaram crentes em Deus. Nesse momento, a religião passa a ser política, ela passa a ser uma característica da sociedade brasileira que a gente precisa observar de perto, porque define a nossa identidade e define a harmonia ou desarmonia das nossas relações sociais. Então, esse texto de Tomás de Aquino, embora longe no tempo, é próximo enquanto significado e enquanto signo. Enquanto significante, nem tanto, porque, veja aqui desse lado aqui, ó, significante, ó, em latim. Né? O significado é aquilo que nós temos aqui em português. A soma de significante e significado, nós temos o signo. Né? Então, vamos observar agora o que ele fala sobre religião revelada e religião natural. Pareceu a alguns que não se devia propor aos homens, como de fé, as verdades que a razão não é capaz de descobrir, visto que a sabedoria divina providencia para cada coisa o que lhe cabe, segundo a natureza das coisas. Por tal, deve-se provar que foi necessário ter-se proposto ao homem, como de fé divina, também as verdades que excedem a capacidade da razão. Aí alguém vai falar assim, mas peraí, como é que ele sabe? Como que ele sabe que existem verdades que excedem a capacidade da razão? Aí você entrou onde a gente precisa entender. Para a religião revelada, que é o caso da religião católica, existem verdades que a nossa razão, nosso modo natural de pensar, jamais chegam. Não chega. Então precisa de uma revelação de Deus. Por exemplo, quando a gente fala Deus criou as coisas, isso pode ser. Você pode chegar. Por exemplo, os judeus chegaram nisso, não precisa de revelação divina, não. Gênesis foi escrito por Moisés, certo? Certo. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Essa é a tradição que os judeus dizem ter herdado de Moisés. Mas aí a gente faz um estudo sobre os povos que estão perto, da onde estão os povos judeus, o Estado de Israel. Aí faz pesquisa arqueológica, então chega na conclusão seguinte, que, na verdade, o livro do Gênesis, ele foi criado a partir de uma interpretação, de uma hermenêutica dos povos que estavam perto ali, e que foi construído a partir de interesses de identidade. Isso não exclui a inspiração divina, para quem crê na religião revelada. E crer na religião revelada significa crer em verdades reveladas.
E o que é que o católico crê que é verdade revelada? Os 12 artigos de fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, portanto, objeto da fé, o inferno. Desceu aos infernos. Mansão dos mortos, porque o pessoal de Portugal quis traduzir aqui para ficar bonitinho aqui. Né? Desceu ao Hades. Né? A gente nem tem o Deus Deus Hades. Você tem alguma coisa com Hades aqui? Hades é mitologia grega. Né? Então, desceu aos infernos. Ressuscitou ao terceiro dia. Faz parte da fé católica, ressuscitar ao terceiro dia. Subiu aos céus. Então, tem que ter céu para ele subir. Então, faz parte. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. No começo era, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro, o católico crê que tem Deus, que Deus cria e que ele é Pai. A relação é pai-filho. Donde advia julgar os vivos e os mortos. Portanto, tem o conceito de justiça e tem vivos e mortos. Peraí, vai julgar morto? Do que nós estamos falando? Não é vivo e morto para graça, não é vivo e morto. É vivo e morto. Como é que você vai julgar morto? Morto está morto, o que interessa para ele esse julgamento? Né? Então a pessoa fala assim, não tem sentido, não tem sentido, porque a gente tem que entender os fundamentos, né, da catequese, né, do catecumenato, do caminho para o ingresso na fé católica. Então, vivos e mortos, quer dizer, aqueles que vão continuar vivos, e os mortos são aqueles que não verão Deus face a face. Deus sempre chama só para a vida, né? Já estudamos isso em Tomás de Aquino. Creio no Espírito Santo, portanto faz parte. Na Santa Igreja Católica, também é igreja, creio na igreja faz parte. Na comunhão dos santos, crê-se em 3 níveis de igreja, e isso é a comunhão dos santos. A igreja militante, essa que está nesse mundo, a igreja padecente, que é aquela que está no purgatório, e a igreja triunfante, que é aquela que está no céu. Então nós temos 3 níveis de igreja. Na comunhão dos santos é a união desses 3 aqui. Ó. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, portanto, a confissão, o perdão dos pecados faz parte do credo católico. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O amém não faz parte, tá bom? Porque vocês... Amém, né? Ah, o amém faz parte. Não, o amém não faz parte, o amém está embutido aí. O amém quer dizer só em verdade, né? Em verdade, em verdade. Então, é verdade, é uma aceitação da vontade, tá bom? Então, faz parte esses 12 artigos de fé que constituem toda a filosofia e teologia católica apostólica romana, que até o ano 1000 era uma coisa só. Depois do ano 1000 começa um problema entre a Igreja Católica Romana, oriental e ocidental. Depois do ano 1500, por volta de 1500, começa uma questão de Lutero, reforma no Ocidente. Né? Lutero rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Protestante. E depois, a partir daí, começa uma divisão gigantesca no mundo todo. É bastante coisa. Então, as verdades que excedem a capacidade da razão são essas verdades que o creio, nós cremos, nos mostra. Verdades que precisam de ter Jesus para falar sobre elas. E previamente a Jesus, nós tivemos a revelação para o povo judeu. Entende? Então, assim, está dentro de uma estrutura, dentro de um contexto histórico, em que o agente, o intérprete, tem referências fixas. Essas referências fixas são as verdades reveladas, que excedem a capacidade da nossa razão. Como, por exemplo, Deus que é Pai, é Filho também e é Espírito Santo. Como é que uma coisa pode ser 3 em 1? E o princípio da lógica de Aristóteles, que diz uma coisa só pode ser uma coisa e ela mesma, e todo o resto exclui-se, né? Então, que é a coisa mais natural do mundo, né? Uma pessoa só pode ser ela mesma, não pode ser outra, né? Tem bis in idem, né? Tem por acaso junção de duas? Não tem, né? Então, a não ser em Dragon Ball, essas coisas assim de viagem de desenho, né? Então, mas não tem como. E sósia não é a mesma coisa, né, filho? Pensa igual, vamos lá, só você fazer um teste básico, coloca uma mesa cheia de coisas, escolhe aí que você vai ver as diferenças. Cada um, o sósia escolhe diferente do outro. Então, de acordo com o seu gosto. Então, pode ter uma característica física parecida,
Mas a alma racional é diferente. Então, as verdades que excedem a capacidade da razão. Uma outra coisa, é racional. Você já viu alguém ressuscitando dos mortos? Para sempre, amém? Igual Jesus? Pode até ressuscitar, né? Com maquininha. Dá aquele choque no peito, o cara volta. Tava morto, voltou. Legal. Tava em coma. Vai morrer, morreu. Morreu 5 minutos, voltou. Morreu 10 minutos, voltou. Mas volta a morrer de novo. Para sempre, amém? Não tem. Né? Excedem a capacidade da razão natural. Não é racional. Como assim? Nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem. Nasceu de uma Virgem, é possível? Não. Se você tomar aqui o órgão sexual feminino, o ímen, é a virgindade da pessoa? Ah, tá. Até é. Né? Por quê? Porque às vezes a membrana é permeável, o esperma entra lá, fecunda o óvulo. Por quê? Porque o cara fez aqueles negócio de coito, sei lá o quê, né? Aí, beleza. Nasceu, olha, era virgem. Não é o caso aqui. O caso é, a mulher foi fecundada pelo Espírito Santo sem nenhum contato com o homem. Certo? Não tem nada aqui. Então, não excede as ações, mas como? Falta alguma coisa. Não tem esperma, só tem óvulo, isso aqui nasce, não dá. É partenogênese, não é possível. Então, excedem a capacidade da razão natural. Outra coisa que excede a capacidade da... Deus tem um filho. Que? Por criação? Não. Por geração. Ele compartilha da natureza divina. Que? Não dá. O infinito, que é Deus, não pode caber no finito, que é o homem. É, mas é uma verdade que excede a capacidade da razão natural. Finito e infinito num único ponto, chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Jesus o Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Concílio de Calcedônia no século IV. Foi determinado esse dogma. E é o dogma central da igreja. As verdades que excedem... Outra coisa, que excede a capacidade da razão natural. Você vai na missa, não vai? Vou. Então você vai receber a Eucaristia no domingo? Vou. Uhum. A Eucaristia é o que mesmo? Pão que é Deus. Vinho que é Deus. Como é que é esse negócio que pão que é Deus, vinho que é Deus? Excede a capacidade da razão natural. Eu não consigo entender muito bem por que o evangélico não aceita isso. Porque se aceita que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, meu, qual é a diferença de aceitar que o pão e o vinho é Deus? Não entendo muito bem. É verdade que excede a razão natural. Eles falam que não é. Ué, mas deveria aceitar, porque dá na mesma. No momento que a gente fala que existem verdades que superam a razão natural, cabe um monte de coisa aqui dentro. Né? E é por isso que é dito que o demônio se veste de luz. Ele começa a falar verdades que, na verdade, são mentiras, com cara de verdade revelada. Então, hoje, ainda bem, nós já passamos pela fase da construção dos dogmas da igreja. Né? Então, tá lá, as verdades reveladas são os dogmas da igreja. Tem muita gente que fala assim, mas isso é dogmático, mas não entende o que está querendo dizer. Não, dogmas é aquilo ali, ó, que a igreja revela, que a igreja revela não, que a igreja diz que é verdade revelada. São poucas coisas. Esses artigos aí, 12 artigos de fé. Já dá tanto problema. Nenhum desejo ou cuidado se dirige para uma coisa se esta não for previamente conhecida. Olha lá, nenhum desejo ou cuidado se dirige para uma coisa se essa não for previamente conhecida. Ora, os homens estão ordenados pela providência divina. Olha só, uma característica do pensamento da Idade Média é esta ordem ou harmonia pela providência divina. Por quê? Os acontecimentos da nossa vida, a gente sempre se questiona qual é a razão subjacente disso, qual é a razão que está por baixo de uma pessoa que está dirigindo com o carro, 3 crianças dentro do carro, a esposa do lado, bate o carro, ele fica vivo e todo mundo morre. Não vai me dizer que você não questionou isso. Uma pessoa quer ter um filho, vai, se esforça, tem um filho, na hora que está com o filho, pum, alguma coisa acontece, o filho morre. Ou então tem o filho, a mãe morre. Ué, por que existe o mal no mundo? Por que existe algo que é contrário à razão mais óbvia possível de que o bem deveria prevalecer sobre o mal? Essas são questões que existem aqui, existem na China, existem na Rússia, em qualquer tempo, porque faz parte da experiência humana.
de existir. Quando você tem um conjunto de verdades reveladas, esse conjunto começa a ordenar o tempo, começam a ordenar os acontecimentos. Portanto, quando começa a ordenar, a direcionar, no sentido de dar direção, de sentido, dos acontecimentos da vida para uma finalidade última, que no caso aqui é Deus. Só que aqui o problema, Deus me ama, ama. Deus quer bem quem? Quer bem, quer bem. E Deus é todo poderoso? Claro que é todo poderoso, não pode deixar de ser, senão não é Deus. Deus sabe todas as coisas? Tem que ser, porque senão não é Deus. Então, é porque aconteceu mal, então. Tana. O que aconteceu mal? Tana. Vem aquela musiquinha de suspense e ninguém consegue responder isso direito. Jesus respondeu porque existe mal no mundo, né? Porque você não lê o Evangelho. Então, se você lê o Evangelho, não tem nada escrito lá, não que porque que não existe mal no mundo. O que ele fala é: se vocês não se converterem e não se abrirem ao reino dos céus, que chegou até vocês, e quem é o reino dos céus? É o próprio Cristo, coisas piores vão te acontecer. Tá vendo? Já me ameaçou. Não sei se ameaçou. Quando um pai e uma mãe falam para você assim, olha, não sai sem guarda-chuva de casa, vai chover hoje. E normalmente chove, né? Mãe tem uma desgraça, né? Mãe tem essa coisa, né? De previsão profética da desgraça, né? Ela fala assim, vai chover. Você olha para o céu e fala assim, tá tudo impossível. Aí chove, né? Então, seu pai e sua mãe, quando falavam para você, olha aqui, vai chover, então eles estavam o quê? Tentando te controlar? Não estavam, né? Estavam tentando te avisar. Me parece que é o mesmo tom que Jesus usa, e não é um tom de ameaça. Claro que você pode interpretar que é tom de ameaça também, mas não me parece que é o tom de ameaça. Se vocês não se converterem, se vocês não mudarem o modo, a conduta de vocês, coisas piores vão acontecer. E tem outro momento que Jesus fala ainda, que Deus usa o mal como o bem. E aí, pessoal que assiste filme de Hollywood, principalmente filme de terror, né? Filme de suspense, essas coisas assim. Tem o pessoal ali que coloca o capeta falando que Deus é marqueteiro, né? Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus é marketing de Deus, né? Tudo acontece ruim é porque ele quis, que porque de Deus, Deus sempre tira algo de bom disso, né? Da onde sai essa ideia? Essa ideia sai dos evangelhos, né? Essa ideia sai de Cristo, quando diz Jesus que a vida eterna vale mais do que essa vida. Quando, por exemplo, ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Observai as aves do céu, os lírios dos campos, e vocês vão ver que Deus toma conta deles e que não existe nenhuma folha que cai da árvore que Deus não saiba. Então, aqui você tem uma questão de Jesus tratando a questão do mal de uma maneira indireta e trazendo a ideia de que, mesmo o mal, em algum momento vai ser superado. Mas ele não diz por que existe o mal no mundo. Isso é uma construção teológica posterior. A partir da revelação de Cristo, se pergunta o teólogo, mas não precisa ser teólogo, você pode ser teólogo natural. Você e eu não precisa fazer faculdade de teologia. Eu fiz, tem bastante gente que faz também, mas não precisa fazer. Quando você se pergunta sobre o mal no mundo e busca a resposta a partir da perspectiva de Jesus nos evangelhos, então você tem a possibilidade de enxergar algumas coisas ali. O mal que está em você está em mim, porque você tem garantias que você não vai morrer de câncer daqui a pouco? Tem garantias que você não vai morrer de uma úlcera no estômago? Tem garantias que você não pode pegar um vírus e morrer? Quanta gente morreu só com o vírus da Covid? A coisa que mais existe de comum no mundo é pandemia. Se você observar a história do mundo, é pandemia para todo lado. Então, nós estamos passando por uma. Toda pandemia tem ciclos. E não está claro se o ciclo da Covid-19 acabou. Se você olhar para o ciclo da peste negra, demorou muito tempo. Ah, mas eles não tinham vacina. Nós temos vacina também. Não, eu tomei vacina, estou seguro. É vacina, entre aspas, é vacina experimental. Por isso que dá tanto efeito colateral. Pessoas que perdem a perna porque deu coágulo sanguíneo e uma série de outras coisas assim. Aí o pessoal fala assim, não, tá vendo?
É todo um plano diabólico para controlar as pessoas com microchip e robozinhos. Nossa, tem noção de quanto custa isso aí, meu filho? Para botar um negócio de, para ficar investigando sua grande conta corrente, né? Não é? Você não tem uma grande conta corrente que precisa ser investigada, afinal de contas, meu Deus, imagina. Robozinho, vou pegar os seus míseros reaisinhos ali, o governo, ainda mais, né? Um vizinho meu disse assim que era o governo chinês que queria isso, pegar dinheirinhos seus, seus pequenos dinheirinhos eram muito importantes. Como é que isso faz para achar do Brasil até a China? E a diferença de câmbio? Perguntei para ele assim, mas e a diferença de câmbio? Chega na China não tem mais valor. Ah, não, mas aí começa, né, a gaguejar porque não consegue responder. Nós estamos diante aqui de um problema, que é a ordem pela providência divina. E verdades que excedem a capacidade da razão natural. Em outras palavras, nós temos que conviver com um âmbito de fé, de confiança, de que existe um Deus que é Pai, existe um Deus que é Filho ressuscitado, que permanece no meio de nós, de acordo com o Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho de Mateus não fala que Jesus foi para o céu, voltou à direita, está à direita de Deus. Isso é colocado no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos também não fala isso, né? Salvo engano. Aí, é, nós temos que, ainda que o ressuscitado esteja na direita de Deus, está presente aqui. Por quê? Porque ele já não obedece mais, o corpo de Jesus não obedece mais às leis físicas naturais, como o nosso. Ele atravessa, né? Ele entra em lugares que estão fechados, ele tem o corpo que tem as chagas, e o Tomé pode botar a mão. Quem foi na missa domingo viu que Tomé pode botar a mão nas chagas dele, né? Pode enfiar a mão assim onde estava lá. Ou seja, é um bagulho roubado, né? É um negócio gigantesco, assim, estourado, né? Você põe a mão lá dentro, assim. As chagas dele estão furadas, né? Mas o corpo dele não obedece mais lei física nossa, não. Se transforma no que quer, com a aparência que quiser, né? Então ele permanece no meio da gente. E isso é importante. Talvez está tudo bem hoje na sua vida, não tem problema, você está na sua escola, você está no seu trabalho, isso é, qual a diferença? Tudo faz. Agora, se você estiver passando por um perrengue financeiro, de saúde, de relacionamento, acreditar em Cristo faz diferença, porque te dá esperança. Acreditar que você não está abandonado, que as coisas vão melhorar, te dá esperança. E essa esperança tem efeito físico sobre o seu corpo, tem efeito emocional e tem efeito espiritual. Então faz diferença, a religião faz diferença. Para um bem mais elevado, ó, estão ordenados pela providência divina para um bem mais elevado que o capaz de ser experimentado pela fragilidade humana da presente vida, como após se verá. Devido a isso, foi conveniente que a mente fosse atraída para algo mais alto que o atingido no presente pela nossa razão, de modo que esta aprendesse a desejar algo que excedesse totalmente o estado da presente vida e se esforçasse para procurá-lo. De modo que esta aprendesse a desejar algo que excedesse totalmente o estado da presente vida. Totalmente o estado da presente vida. E depende de esforço, se esforçasse para procurar. Portanto, tem gente que pensa que na leitura de Gálatas está toda a resposta do universo ali dentro, que é por graça que sois salvos, não é por mérito vosso, basta que tenhais fé em Cristo Jesus, que está tudo bem. Santo Tomás de Aquino diz que não, precisa de esforço também. Santo Agostinho também diz que precisa de esforço, só olhar para a vida dele. Só que nós temos uma corrente hoje, aqui no Brasil, neopentecostal, que diz que não, que precisa só acreditar em Jesus que tudo está tudo certo. Você pode continuar fazendo o que você quiser. Não. Por quê? Porque aqui, ó, a ordem. Existe uma questão de ordem. Se você crê em Cristo, as coisas começam a ficar ordenadas para um fim que excede totalmente o estado da presente vida e que demanda esforço e que diviniza o ser humano. Portanto, ele não é mais o ser humano comum que você encontra. Então, uma pessoa hoje que é muito egoísta passa a ser muito altruísta.
Uma pessoa que é muito avarenta passa a ser liberal. Uma pessoa que é muito tarada passa a ser celibatário. Por quê? Porque isso, uma pessoa que gosta muito de comer, nossa, né, uma pessoa glutona, né, não aguenta ver um, né, Tomás aqui não tinha um problema, né? Não aguentava ver um frango com batata, né, queria comer, então tinha que ter controle em cima disso. Então, com o tempo se vence. E São Tomás de Aquino fala, quando a irmã dele pergunta para ele assim, mas eu quero ser santo, o que eu faço? Ele fala, deseje. O segredo para a santidade é desejar ser santo. O que é o desejo? É o esforço. No momento que você deseja, a sua vontade vai para o fim. Pelo menos ela mira o fim. Fala, esse é o fim que eu preciso chegar. E aí, como eu faço para chegar lá? É que vem o esforço. Isso pertence propriamente à religião cristã, que promete de modo especial os bens espirituais e eternos. Olha, pertence propriamente à religião cristã. Eu tenho dúvidas e eu quero te transferir essa dúvida. Se a religião muçulmana é de fato uma religião revelada, porque não me parece revelada, me parece naturalmente predisposta em quase todos os sentidos a não serem um Deus criador. Mesmo assim, Deus criador, na China, que não teve nenhum anjo, arcanjo Gabriel indo lá, não teve nenhum Maomé, nós temos diversos mitos, e um deles fala de Deus criador. Na Austrália, não teve nenhum profeta, nenhum anjo baixando, etc., também tem Deus criador. Diversos povos chegam na ideia de que existe um Deus criador. Aliás, é mais comum do que a gente pensa, né? Tem, como eu disse, diversos povos. Então, assim, não é religião revelada, você falar de Deus criador. Onde está o ponto da religião revelada? Então o judaísmo não seria? Eu acho que não seria, né? Deus criador, não, sua razão alcança. O problema é dizer Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Aí precisa de fé. Por quê? Porque se tem um ser humano, Deus. Não é Deus no sentido da Grécia. Deus no sentido de Titã, dos deuses do Olimpo. Se você ler a mitologia grega, Deus do Olimpo é um bicho tarado, né? O Zeus é o bicho mais tarado que tem. Tarado e esquisito, né? Porque ele desce e ele toma a forma de animal para transar com as mulheres. Quer dizer, o que está rolando aí, né, nessa fantasia grega, né? Que coisa, né? Então, e aí tem filhos que um deles dá errado, né? Nasce minotauro, né? Nasceu errado, cabeça de boi, né? Por quê? Porque foi transar com a mãe do Minotauro, virou boi. Aí alguma coisa deu errado na genética, entendeu? Ali, né? Nessa viagem genética aí. E aí nasceu o errado, nasceu coitadinho, nasceu cabelo de boi, tadinho. E aí tem que colocar ele no labirinto para esconder, porque as pessoas não entendem ele. Ele começa, é um boi carnívoro, entendeu? Não é mais um boi herbívoro, é boi carnívoro. Ele vai lá e come ser humano. Quer dizer, né? Então você tem um problema, né? Deuses tarados que produzem filhos com características inumanas. Então, não estamos falando desse tipo de deuses, estamos falando de Deus como sumo bem, suma bondade, suma força, sumo prazer e etc., que atrai o ser humano para ele. Esse Deus se encarna. Como? Não dá, esse infinito se torna finito. A razão natural não alcança, tem que ter fé. Fé. E é fé no testemunho de 75 pessoas, dentre elas, 12 que são os 12 apóstolos. 75 homens, fora as mulheres que estavam lá, né? Porque nunca conta a mulher. Por que nunca conta a mulher? Porque é uma sociedade machista, né? Sociedade machista, patriarcal, tal, né? Que Jesus apareceu. E que Jesus, ainda bem, reage a ela, né? Fala, não, isso aqui não vai dar. E começa a trair as mulheres, colocar as mulheres próximas, né? Coloca também os estrangeiros, os escravos, né? Todos estão próximos de Cristo. Isso pertence provavelmente à religião cristã, que promete de modo especial os bens espirituais e eternos. Os bens espirituais e eternos. Porque se for bem material e não eterno, não compensa o esforço. Né? Alguém precisa falar isso, né? O pessoal hoje que frequenta a igreja evangélica, né, o pentecostal, que não compensa o esforço de ficar lá fazendo.
Aleluia, Senhor, para ter dinheiro. Está perdendo seu tempo. Você podia estar fazendo um curso técnico. É só trazer o Max Weber de volta e falar assim: olha, a educação serve para o mercado. Então, vá fazer curso técnico. A nossa educação, no momento que você crê em Cristo, ela, não, ela passa a ser outra coisa. Ela passa a ser um caminho que leva para a perfeição, que compensa se esforçar para os bens espirituais eternos, porque senão não compensa esse esforço. Vai fazer outra coisa da sua vida, que ficar lá, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá. Não, não compensa o esforço. Toma remédio, dá na mesma. Então, o que compensa o esforço? Compensa o esforço de procurar pelos bens espirituais eternos. Aí compensa o esforço. Por quê? Porque daí a gente tem uma esperança em relação ao principal mal que pega todo mundo e que a gente pode querer se esconder o quanto a gente quiser com carro, família, viagem e comida e drogas e o que você quiser colocar aí dentro. Você não vai conseguir escapar. Qual é a morte? Morte. Junto com a morte tem mais dois. Envelhecimento, você escapa? Pode botar botox, ácido não sei o que, fluorônico aí na sua cara. Pode fazer o que você quiser. Não vai funcionar. Envelhece. E depois você tem a última. Doença. Como você para a doença? Toma tudo quanto é vacina possível. Não resolve também. Porque a vacina depende do nosso sistema natural. Se o sistema natural é falho, você vai pegar. Falhou, acabou. Não adianta buscar drogas. Não funciona. Não adianta buscar consumo de tudo quanto é produto. Também não funciona. Não adianta buscar conforto no trabalho. Não vai funcionar. Não adianta também buscar conforto e segurança, sempre bem sucedido no seu trabalho, admirado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelas pessoas. Não funciona em relação ao quê? Envelhecimento, morte e doença. Não funciona. É esse esforço que nós estamos falando aqui. Esse esforço de superação desses problemas. Cristo ressuscitou dos mortos com um tipo de morte muito mais cruenta do que aquela que você pode morrer com doença, envelhecimento e morte natural. Né? Então, aí você vê que quem faz o mais faz o menos. Né? Então, aí a gente olha para isso e fala assim: nossa, isso vale a pena me esforçar. Se você não, não faz sentido, você vai se esforçar pelo quê, afinal de contas? Vou ficar louvando o Senhor para ele me dar coisas de bens materiais. Eu te louvo, Senhor, me dá meu carro. Aí está escrito assim: dado por Deus, dirigido por mim. Ai, que é isso? Deus me deu uma casa. Então, Deus te deu a casa, porque você ficou falando, ô Senhor, eu te louvo, e seu irmão pobre lá não tem casa, porque Deus não escuta ele. Só escuta por quê? Porque Deus precisa de gente aduladora. Ó absurdo. Deus precisa de gente aduladora. Te adula o Senhor para conseguir um bem. Bem transitório. Por que não pede vida eterna, então? Por que não pede saúde eterna, vida eterna e juventude perpétua? Por que não? Porque Deus gosta de ser adulado para te dar coisas temporais, coisas passageiras. Por quê? Porque esse Deus está te enganando, só pode ser, ué. Só pode ser. Não, mas nós precisamos de bens materiais e etc. Não diga, jura? Nem sabia, não. Daí, os serem propostos por ela, muitos bens que excedem a percepção humana. Daí, os serem propostos por ela quem? A religião cristã, muitos bens que excedem a percepção humana. Aqui é um pouco objeto de fé, né? Muitos bens que excedem a percepção humana, né? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? A gente tem que investigar. A lei antiga, que é aquela lei do Antigo Testamento. Qual é a lei do Antigo Testamento? O que ele quer dizer? Qual é o sentido de lei antiga? É aquela lei que te diz assim, ó, se você for bonzinho, eu te dou coisa boa. Se você for malzinho, eu te rebento, porque eu sou o Senhor. Hã? É. E eis que te dou os 654 mandamentos. Se você seguir os 654 mandamentos, você herdará a terra que o Senhor te dê. Não siga e eu te rebento, porque eu sou o Senhor.
Isso aí é a lei antiga. Do ponto de vista católico, foi dado por anjo. Não foi dado por Deus. Deus aparece em Jesus, e Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus começa a questionar a lei dada por anjo. Ele fala assim: Ó, meu filho, peraí, anjo no sentido de mensageiro, pode ser humano também. Esse negócio de lei de sábado aí, eu fiz o sábado, entendeu? Ele nem fala que ele fez o sábado, ele fala assim: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então para com esse negócio, dessa hipocrisia toda. Doença não é um problema, quer dizer, só levanta aí, eu te perdoo os pecados. Qual é mais fácil? Perdoar o pecado ou falar levanta e anda? Aí os caras ficam com aquela cara de, sei lá, meu. Ele fala, tá bom, já que vocês não querem acreditar, então, ô, meu filho, levanta e anda aí, ó. Aí o menino levanta e anda. Mas tem várias passagens dos milagres de Jesus. Mas a gente tem que se atentar que Jesus entra para o lado dos milagres depois de ter pregado durante um ano e não ter tido resultado. O Evangelho de Marcos lá fala assim, olha, ele pregou durante um ano e não teve resultado. Ele pega e fala assim, então vou fazer milagre. Começa a fazer milagre um atrás do outro. E as pessoas começam a escutar o que ele fala. E aí tem várias passagens que ele fala assim, vocês vieram atrás de mim, de bens materiais, bens passageiros, porque eu dei comida para vocês. Lembra que ele fala isso logo depois que ele faz a divisão dos pães e do peixe? Milhares de pessoas comem e a galera vai atrás dele. E ele fala assim: oh, lutem pela comida que não perece, pelos bens que não passam. E a galera fala assim: tá bom, Jesus, quando é que você vai dar o pão e o peixe para nós de novo mesmo? Que é a mesma atitude nossa atual, né? Quando é que você vai dar o pão e peixe? Mas tá bom, você fala esse monte de coisa, sei lá o que você tá falando. Que negocinho? Meu negócio é o que eu quero comer. Entendeu? De grátis. Entendeu? Como diz hoje, free meal. Não tem almoço grátis. Né? Com Jesus teve, então agora eu também quero continuar tendo. E a gente sempre quer bens passageiros. Se Deus me ama, é porque ele tem que dar bem, ele tem que me dar bens. E por quê? Se Deus me ama, ele tem que dar um marido bom para mim. Se Deus me ama, ele tem que dar uma mulher bem para mim. E não pode ser uma mulher boa. Tem que ser mulher boa, bonita, super fiel, vaidosa só para mim. Que mais? Tem que ser. Tem que ser parecida com as mulheres de Hollywood, mas só para mim, ela não olha mais para ninguém. E se ela olhar para alguém, eu mato. Nossa! E tem mais. Se for muito bonita, eu boto uma burca. E se não for bonita, eu boto burca também. Por quê? Porque sem burca não dá, a vida não vale. Por quê? Porque não. É meu objeto. Tem a ver com Jesus? Não, né? Aí tem a ver com razão natural, né? Razão natural de domínio, razão natural de exclusão, razão natural de opressão. Quem manda mais, pode mais. Quem tem mais força, manda mais, pode mais. Eu faço o que eu quiser, porque se eu não fizer, apanha. A lei antiga. Isso é lei antiga. A lei antiga que prometia bens temporais, propôs umas poucas verdades que excedem o conhecimento da razão humana. Olha lá. Propunha o quê? Bens temporais. Faço um acordo com vocês. Vocês cumprem as minhas cláusulas, que são os meus mandamentos, te dou bens temporais. Propôs poucas verdades que excedem o conhecimento da razão humana. Portanto, Tomás de Aquino tem a mesma percepção que eu. Não parece que é verdade, que é religião revelada, o Antigo Testamento. Tem poucos elementos de religião revelada. Por quê? Porque tem poucos elementos que excedem o conhecimento da razão humana. Então é muito mais uma religião natural. Também os filósofos, com este intento, procuraram mostrar que há bens mais valiosos que os sensíveis, olha lá, filósofos, razão natural, a fim de levarem os homens desde os prazeres sensíveis para a honestidade. Prazeres sensíveis para os prazeres que eles conseguiam entender como prazeres metafísicos, eternos, para a honestidade. Tomás de Aquino chama de honestam, né, de honestidade mesmo, ou seja, ser honesto com você mesmo. Isso é um valor melhor do que ficar buscando prazeres sensíveis. Ora, com o gozo destes bens mais valiosos, deleitam-se muito mais suavemente os que praticam as virtudes, olha lá, a prática das virtudes, que dentro do âmbito da verdade revelada cristã, o nome virtude adquire o nome de piedade,
Daí um dos 7 dons do Espírito Santo ser piedade, porque você precisa da ajuda de Deus para conseguir cumprir as virtudes, porque senão você não consegue direito, tanto da vida ativa quanto da contemplativa. O que é vida ativa? É sua vida, vida de trabalho, entendeu? Labuta aí, meu filho. Vida ativa, vida no campo. Na época de Tomás de Aquino, eram os peões, né? A gente chama de peão. Quem eram? Os aldeões, né? Não é aldeão, não. Como é que é o nome? Aquela galera que fica em volta do castelo para se proteger. Camponeses, isso. Pisante, camponês e camponeses. Quanto contemplativa. Quem eram os contemplativos da época de Tomás de Aquino? Era quem entrava dentro da igreja, se tornava padre, freira. Mas aí vem Santa Catarina de Sena, e é igual eu e você, da terceira ordem dominicana, e vivendo uma vida ativa, contemplativa, mostra que a perfeição está na combinação também das duas. Como leiga. Mulher naquela época, leiga, e coisa complicada, né? E ainda assim, doutora da igreja e hoje padroeira da Europa inteira. Será que tem alguém falando alguma coisa aqui para mim? O que é? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Peraí, deixa eu ver aqui. O Yoshi falou às 6h38. E quando se fala no popular que Deus sabe que faz, que Deus quis assim? Porque escuto isso direto. Aí o Yoshi, aí você está diante de gente falando coisas, né? Pessoas que mais pessoas sabem fazer é falar. Se o que eles falam é alguma coisa que tem fundamento, aí já é debatível, né? Mas normalmente quando está numa discussão é mais o ego que está falando, né? A pessoa que né, gosta de falar, ela gosta de ser aceita, e se você fala que não e usa a razão, ela fica ofendida, e complicado, né? Então, São Domingos de Gusmão gostava disso, né? A Ordem dos Pregadores também gosta dessa conversa com as pessoas, né? Mas é sempre muito complicado, né? Principalmente porque tem uma questão de ego aí dentro, né? De domínio de ego, para ver quem que ganha a conversa, quem não ganha a disputa, e pelo menos na Idade Média você tinha uma questão de regras lógicas, né? Que a gente sabia. Atualmente não é quem fala mais bonito, né? Fala o mais bonito leva, né? Talvez já fosse assim na Idade Média, é gente que não sabe, porque não estava lá naquela época. Beleza? Então, vou tirar uma foto para colocar nos nossos registros. Dê um sorriso às 6 horas da manhã. Isso, cheio de craca no dente que não escovou o dente, né, criatura? Eita, isso aí. Pronto. Beleza, então. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco Suma Teológica. É outro texto, tá bom? Então agora foi Suma contra os Gentios, fala de uma questão de verdade revelada e verdade natural, de religião revelada e religião natural. O próximo não, o próximo é só dentro da religião revelada. Valeu? Então tá bom. Até daqui a pouco. Tchau.